temos, tudo que somos, todos os sentimentos, os alegres e os tristes, os lugares onde estamos, para onde vamos, tudo nosso, nessa manhã, nós consagramos e rendemos a Ti. Que seja assim, Senhor, e que o Senhor nos ensine por meio da Tua palavra. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Bom estar aqui com vocês de novo. Uma alegria poder partilhar a palavra do Senhor. Todo mundo tem direito de querer viver bem em ambientes de proteção e de provisão. Podia dizer outras coisas, mas eu acho que proteção e provisão são duas coisas que todo mundo busca e deve buscar. Ninguém aguenta viver com medo, desprotegido, muito ruim. E também ninguém quer viver passando necessidade, sem provisão. Então, muitas das nossas questões existenciais, muitas das nossas lágrimas, muitas das nossas orações que fazemos a Deus, passam por isso, por querermos estar protegidos e querermos estar com provisão garantida. E a realidade, muitas vezes, por trás de máscaras, por trás de postagens em redes sociais, é medo e ansiedade por conta dessas duas coisas, da proteção e da provisão. Mas como pastores que somos, nós descobrimos, cada gabinete pastoral, cada pessoa que conversa, cada história que a gente ouve, que há muitas lágrimas e muita ansiedade. Não precisa ser pastor para isso, vocês sabem, nós vivemos num tempo de ansiedade e o medo é muito grande. Eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre isso a partir de uma história. Então a mensagem hoje, na verdade, tem 3 fases. O que eu quero dizer a vocês, o que eu acredito que o Espírito Santo quer dizer a vocês é o 3º ponto. Mas antes de chegar lá, eu quero contar uma história, quero tratar de um assunto, e aí depois eu quero falar aquilo que eu creio que o Espírito Santo tem para dizer para a gente. Amém? Então primeiro eu quero contar essa história, a história de Elias. Porque nós lemos uma parte grande da história, mas não lemos tudo, e eu sei que há muitos de vocês que estão visitando, ou então que conhecem ainda pouco a palavra, e eu quero contar um pouquinho da história para vocês. Foi um tempo em Israel, que chamava o tempo dos reis. Israel passou por muitos períodos, começou com os patriarcas, você deve ter ouvido falar em Abraão, Isaac, Jacó, Josué. Aí depois teve um período de juízes que se levantavam para liderar a nação, como Sansão e outros. E aí depois começou o período dos reis. Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, depois Davi, Salomão. O reino se dividiu, e aí estava no período dos reis. O reino estava dividido, e essa história está contada no reino do norte, ou reino de Israel, de um rei chamado Acabe. Esse rei era um rei mala sem alça, e que por mais mala sem alça, ele foi pior, ele casou-se com uma mulher que era mais mala do que ele. Ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Você deve ter ouvido já esse nome, Jezabel. E isso é importante porque a gente nem sabe o nome de todos os reis. Nem sempre se dizia o nome das mulheres. Mas essa mulher era tão mala e tão ruim que o nome dela aparece muito. Na verdade, ela era quem reinava. Ela manipulava o rei e ela quem reinava. E era uma sanguinária. Ela odiava o Deus de Israel e odiava os profetas do Deus de Israel. E ela não era de Israel, ela era do Líbano. Na verdade, o Líbano hoje, né? Mas antigamente a cidade era Sidom. Vocês já ouviram falar, a cidade-estado, tinha Tiro, Biblos, Sidom. A gente estuda isso em história, né? Então Sidom era uma cidade-estado a norte de Israel, então ela era estrangeira, e ela veio casar com Acabe, nessas alianças que se fazia política, e ela trouxe então para Israel a adoração a um Deus chamado Baal. Você deve ter ouvido falar também desse Deus, era uma divindade muito conhecida naquele tempo, Baal. Baal, para quem o adorava, era o Deus da chuva e o Deus da fertilidade, o Deus que supostamente controlava as estações do ano. Então os adoradores de Baal acreditavam que Baal é quem mandava a chuva, quem mandava sol, fazia isso tudo. E isso num tempo onde Israel vivia o ápice da maldade. E aí Deus manda o seu profeta Elias. Elias significa o Senhor é Deus. Ou então, meu Deus é Jeová. E o nome já apresentava ele, né?
num tempo de adoração a um outro Deus, Baal, chega um profeta que diz: meu Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Jeová é Deus. E ele chega na frente de Acabe e de Jezabel, idólatras, e diz o seguinte: não vai haver chuva por 3 anos. Com Baal ou sem Baal, supostamente controlando as estações do ano, eu vim aqui para dizer que não vai ter chuva. Não tem colheita, o gado vai morrer, a confusão é grande. Eu quero que você imagine a cena. Um profeta chega no palácio, onde havia um rei e essa mulher do seu lado, e ele afronta essa divindade, a divindade de Jezabel, dizendo que não vai ter chuva. Coragem esse cidadão tinha, e perigo ele sofria, porque ninguém faz um negócio desse e fica impune, porque Jezabel exterminava os profetas de Deus. A Bíblia diz que ela já tinha matado muitos profetas. Imagine então depois de uma palavra dessa, onde o profeta diz que não vai chover por 3 anos. E aí então Deus manda que Elias vá se esconder. Então ele sai do palácio e vai para longe, vai para perto de um riacho na fronteira ali com o Jordão, e Deus cuida dele miraculosamente. Ele bebia água desse riacho e Deus ordenava que animais trouxessem pão e carne para ele todo dia. Então veja que coisa mais linda esse milagre. Deus manda o profeta para um lugar onde Jezabel não ia matar ele, não ia achar ele, e ele ficava bebendo de um riacho e os corvos traziam comida para ele. Então uma coisa mais linda. Mas acontece que esse riacho acabou, e acabou por questões óbvias. O próprio profeta tinha dito que não ia chover, então o profeta sabia que essa água em alguma hora ia acabar, porque ele disse que não ia chover por 3 anos, então esse riacho para, e aí então Deus dá uma outra ordem. Estava no palácio, foi para um riacho ainda em Israel, mas agora Deus, que tem um senso de humor, Deus manda ele para onde? Para Sarepta, que é aonde? Em Sidom, lugar da casa de Jezabel, de onde Jezabel vem. E o profeta ouve essa ordem e vai-se embora 150 quilômetros ao norte para Sidom. E Deus disse que lá ele ia encontrar uma viúva, e essa viúva iria sustentar ele. E aconteceu isso. A viúva chegou lá e disse: não tem farinha, não tem muito pouca coisa, vou morrer, vai morrer eu e meu filho aqui com esse restinho de comida. Mas aí vocês ouviram a história que foi lida. Elias disse: não, faça um bolo para mim, depois para você. A sua farinha, isso é porque eu estou tentando falar devagar para Igor não tirar onda da minha cara. Já era para eu estar no meio da história, mas eu estou ainda devagar, porque eu fico sofrendo bullying no altar. Mas vamos lá. O profeta diz assim: a sua farinha não vai acabar, e o azeite da botija também não vai acabar, até o dia que Deus vai mandar chuva. E foi exatamente isso que aconteceu, e não foi pouca aventura esse tempo, esses 3 anos. Eu podia parar por aqui, porque o texto parou aqui, mas eu quero continuar um pouquinho mais na história, porque essa história é muito boa. Vamos para frente com ela. Chegou uma hora que esse filho da viúva morreu. E quando esse filho da viúva morreu, Elias ficou muito triste, porque Elias disse assim: bicho, o que é que ela tem a ver com isso? Deus me trouxe 150 quilômetros para cá, para ela cuidar de mim, realmente não tem acabado a farinha, não tem acabado o azeite, mas por que o filho dela morreu? Mas aí ele ora, e Deus faz uma coisa linda, e Deus ressuscita o menino. E eu quero que vocês entendam que não existia esse negócio de ressurreição antes disso, não. Porque a gente hoje sabe que Jesus ressuscitou Lázaro, sabe que Jesus ressuscitou a filha de um grande homem no Novo Testamento. Agora, sabe que o próprio Jesus ressuscitou, mas isso é depois na Bíblia. Até essa história, ninguém tinha ouvido falar em ninguém ressuscitando ninguém. E o profeta Elias, então, ressuscita esse menino, e chega o tempo dos 3 anos. Chega o tempo de a chuva voltar. E aí Deus manda ele sair de onde ele estava e voltar para o palácio. Eu não ia de jeito nenhum. Em hipótese alguma eu iria. Porque depois de 3 anos eu ia voltar para o lugar, para junto da mulher que mata profeta. E eu tendo dito que não ia chover, Israel estava passando fome e necessidade por conta disso. Eu não ia, mas Deus sabe. E aí mandou um profeta corajoso que ia. E aí Acabe aparece, e quando Acabe aparece, ou que diga, Elias aparece para Acabe, aí Acabe diz assim: chegou o perturbador de Israel. Essa é a frase que ele é recepcionado. Chegou o perturbador de Israel.
E Elias disse: perturbador não, senhor, idólatra é você. Ele é muito corajoso, esse Elias. E aí Elias diz assim: eu quero que você junte 450 profetas de Baal para ir comigo no Monte Carmelo. Aliás, quem vai viajar comigo para Israel em abril, a gente vai no Monte Carmelo também. E aí, lá no Carmelo, estava 450 profetas de Baal e um profeta do Deus Altíssimo, Elias. E Elias diz assim: peguem 2 novilhos e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai orar para Deus consumir o sacrifício. E quem responder com fogo no altar é porque é Deus mesmo. E eles concordaram. E aí começou pelos profetas de Baal, pegaram um novilho. E esses 450 profetas ficaram de manhã cedo até meio-dia clamando a Baal, rodando sobre o novilho. E na religião deles, eles tinham uns rituais estranhos, eles se cortavam com navalhas e faziam aquele ritual, clamando para que Baal consumisse o sacrifício, mas isso não aconteceu. E aí chegou a vez de Elias. Então Elias fez o altar dele, e para não deixar dúvida do que estava acontecendo, ele ainda molhou a lenha com água, como quem vai dificultar. Molhou com água, botou areia, resolveu tudo e orou a Deus. E quando ele ora a Deus, caiu fogo sobre o altar e consumiu o novilho, a lenha, a água, a terra, tudo. E então Elias volta para Acabe e disse: vai embora daqui que a chuva está chegando. E quando você ouve um negócio desse, dá a impressão de que ele já estava ouvindo o barulho da chuva, mas não tinha uma nuvem no céu. O céu estava azul, azul, não tinha uma nuvem. E aí Elias volta para o Monte Carmelo com o seu amigo, com o seu servo, e ele chega para o servo lá em cima do monte, e lá no Carmelo você tem uma visão do vale, e tem uma visão que dá para o lado que fica do mar Mediterrâneo, e ele diz assim para o seu servo: vai, olha para o mar, e vê se tem uma nuvem. E o servo diz, não tem nenhuma. E ele faz isso 7 vezes, e na última vez, o servo diz assim: rapaz, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, assim. Quando a gente olha, tem o tamanho da mão de um homem, tem uma nuvem. E era só o que Elias precisava ouvir, porque a fé dele estava muito alta, também depois do que tinha acontecido, né? Eu acho que nessa hora eu ia ter coragem, né? Depois de tudo isso. E ele diz assim a Acabe: pode descer, a chuva chegou, e foi o que aconteceu. Deus cumpriu a sua palavra. Eu vou terminar por aqui com raiva, porque eu queria contar mais história. Eu gosto de contar história. Eu sou um contador de história da Bíblia. Eu queria contar de quando Elias entrou em depressão. Eu tinha tantas histórias de Elias para contar, mais confusões dele com Jezabel, mas não vou parar por aqui. Meu arcebispo, Dom Paulo Garcia, que vai estar aqui domingo que vem de manhã, no próximo domingo, é ele quem vai pregar. Ele sempre me ensinou que, Ivan, tem dia que você está mais inspirado, tem dia que você está menos inspirado, tem dia que o sermão vai prestar, tem dia que o sermão não vai prestar. Então a dica que eu lhe dou é o seguinte: escolha um texto bom, porque se tudo que tu pregar não valer nada, fica o texto. Então, eu fiz isso. Hoje eu escolhi mais do que um texto bom, eu escolhi uma história boa. Porque se eu parasse de pregar agora, a gente já sai daqui edificado. Não sai não com a história de Elias. Essa história de Elias é uma história miraculosa, uma história extraordinária, né? Mais do que uma história, isso é um ensinamento. Uma crise de integridade na nação, uma crise econômica, uma crise política, uma crise espiritual, sobretudo. Eu poderia estar falando do Brasil, mas não estou falando de Israel daquela época, mas é a mesma coisa. E Deus levanta um homem, um profeta, não levantou um partido político, não levantou uma denominação religiosa, nem um exército, mas foi um homem que veio do nada, sem pedigree, que começa num palácio, vai para o anonimato num lugar, anonimato no outro lugar, sofre, e depois volta para o palácio, e Deus dá muitas vitórias, mas não sem muitas dores. E eu disse a vocês que eu tinha uma história para contar, tinha um assunto para tratar, e depois uma palavra para entregar, não foi? Então a história eu já contei, agora eu tenho um assunto para tratar. E o meu assunto é sobre de como nós sofremos, porque Elias sofreu. Sofreu com o riacho que acabou, sofreu com pouca provisão, sofreu com a morte do filho daquela mulher, porque nossa vida tem sofrimentos. Mas vocês viram a confiança dele, vocês viram a fé dele, e mais ainda, vocês viram como Deus proveu tudo para ele. É preciso estarmos confiantes em Deus no meio dos sofrimentos.
Quero dizer a vocês que sofrimento não pode ser ameaça à sua fé. Eu estou assustado porque algumas pessoas têm me procurado e as redes sociais é muito fácil essas coisas acontecerem, dizendo: pastor, eu sofro tanto que Deus não existe. Ou seja, se eu estou sofrendo, eu coloco em xeque a própria existência de Deus, ou então o amor de Deus. Deus não me ama. E como diz a música que a gente gosta de cantar, às vezes o sofrimento é meio para regar a nossa fé. Nos dias que a gente vive, na nossa cultura consumista, hedonista, pensar em desconforto, pensar em sofrimento, pensar em dificuldade, pensar em problema como meio para a fé ser regada é algo muito difícil, porque a gente quer gratificação imediata, a gente quer prazeres passageiros. Mas Elias passou 3 anos depois de proclamar uma palavra com muito sofrimento também. A vida dele não foi só vitória contra os 450 de Baal, teve muita dor, teve muita dúvida, teve depressão. E eu vim aqui para tratar desse assunto com você. Preste bem atenção. A sua satisfação só deve ser em Deus. Porque alguém vai dizer assim: mas pastor, eu já não estou bem, eu já estou triste, eu já estou cheio de problema, e vou vir aqui na igreja para o senhor dizer que sofrimento faz parte. Eu vou dizer: sim, sofrimento faz parte. Porque se eu me calar, você vai continuar a buscar a sua satisfação na família, no emprego, no lazer, no sexo, no dinheiro, na comida, no poder ou na própria saúde, que são coisas boas, mas vocês não vão estar preparados para quando qualquer dessas coisas faltar. Quando qualquer dessas coisas faltar, a sua satisfação vai embora e você embica numa depressão, e muitas vezes você embica na sua falta de fé, de que Deus existe ou de que Ele existe e não lhe ama. Nos cursilhos, nos encontros de casais, nos de jovens, as pessoas mais tocadas por Deus, majoritariamente, as mais vulneráveis, são aquelas que estão com o casamento acabado, com o filho nas drogas, que quebraram financeiramente. São essas pessoas que não têm mais nada, é que quando chegam nesse lugar, encontram satisfação em Deus. Não tem satisfação mais no casamento, não tem mais satisfação no dinheiro, não tem mais satisfação em canto nenhum, então se encontram com um Deus que os satisfaz. E isso é muito lindo. Agora também isso é uma faca de 2 gumes, porque eu tenho um amigo que a gente peleja com ele para ele fazer o cursilho há 20 anos, e ele não faz o cursilho de jeito nenhum, porque ele disse que cursilho é para quem está quebrado ou para quem levou gaia. Ele diz a mim, é porque ele não é crente, a linguagem é essa. Eu faço: rapaz, vamos fazer o cursilho? Ele: não, quando eu quebrar, tu me bota. Então, se eu levar uma gaia, tu me bota, porque meus amigos, tudo que levaram gaia, foram fazer o cursilho. Meus amigos que quebraram foram fazer o cursilho. Isso é o que ele diz. Mas se Dom Paulo tivesse aqui, ele ia dizer: não entendeu nada. Mas o fato é que nós não estamos preparados para sofrer. Mas Elias sofreu, seguiu, foi provado e aprovado. Está muito distante de nós um texto do Novo Testamento que eu vou ler para vocês, que está muito longe de nós, e a minha mensagem de hoje é para aproximar essa realidade espiritual da nossa vida. Está lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Tiago 1, 2 a 4 diz assim, pode confiar em mim que eu não estou mentindo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É muito lindo esse texto. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por grande provação. E eu não sei se vocês notaram a ordem. A gente passa por provação, a provação nos faz perseverantes, e a perseverança nos faz maduros e íntegros. É isso que diz a palavra de Deus. Grande alegria. E eu estou pensando aqui nos irmãos que estão visitando, que não nos conhecem bem, e que devem estar pensando: que bando de doido é esse, que o pastor está dizendo que a gente tem que ficar alegria para passar por provação. Eu não estou dizendo que é para você ficar alegre da provação existir. A alegria é passar pela prova, não é a prova. Não é para você ficar sorrindo feito um leso no meio da prova. No meio da prova você chora. Você pode chorar. Eu choro. Jesus chorou.
Então, no meio da prova, você pode lamentar, você pode chorar, mas considere por motivo de muita alegria você passar pela prova, porque você vai passar pela prova. E aí, quando você passar pela prova, você fica alegre. E isso é a coisa mais linda do mundo. A gente tem que aprender a ficar alegre passando pela prova. Se a gente paralisar no meio da prova, essa alegria não chega pela manhã. Ela vai durar uma noite e a noite vai durar muito tempo. Mas se nós aprendermos a passar pela prova, aí sim nós vamos sentir essa alegria. E a gente vai fazer isso permanecendo firme. Dores, perseguições, doenças, morte, nada vai poder nos paralisar. Ah, pastor, mas eu sou frágil, eu sou vulnerável, eu também sou. Mas Cristo vive em mim e Ele é forte. Eu não confio na minha fortaleza, na minha experiência, ou no meu conhecimento, vale nada, eu sou vulnerável igual a vocês, e nós sofremos e choramos, e pode chorar. Mas Cristo vive em mim, e Ele é forte, e Ele não paralisa, Ele continua no meio do sofrimento. O Getsemane não parou, a tristeza não parou, Ele continuou e foi até a cruz, e passou da cruz. E aí Ele quer fazer isso comigo e com você. Uma geração, uma pessoa, uma comunidade firme, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Veio pandemia e pode vir outra, e nós estamos firmes. Passou as eleições, só a graça. Não quero que venha outra agora, mas a gente está firme. A morte bate na sua porta, e você vai estar firme. Crises, e a igreja firme, você firme, a sua família firme em Cristo. Amém? Amém mesmo? Amém. Eu contei a história, eu tratei de um assunto, agora eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Originalmente eu não queria falar sobre sofrimento, mas precisou. O que eu quero mesmo é trazer uma reflexão especial sobre o lugar aonde você se encontra. Deixa eu explicar. Elias passeou pelo palácio, foi para o riacho de Querite, foi para Sarepta de Sidom, voltou para o palácio, subiu no Carmelo, desceu do Carmelo, voltou para o Carmelo, e o tempo todo ele estava aonde Deus mandou ele estar. Tenho absoluta segurança de dizer, embora não conheça Elias, de que ele talvez não quisesse estar em muitos desses lugares que ele foi, mas ele foi para onde Deus mandou ele ir. E aonde Deus mandou ele ir, teve para ele proteção e provisão. Aonde ele foi, Jezabel não chegou. Aonde ele foi, Deus proveu para a vida dele. E eu sei que é isso que você quer para a sua vida. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero estar num lugar protegido, onde ninguém toca. Eu quero estar num lugar com provisão, onde Deus cuida de mim. Mas o que acontece, meus amigos, é que às vezes a gente sofre porque a gente se apega a lugares que não são mais nossos lugares. Lugares que Deus não quer mais que a gente esteja. Cidades, pessoas, nos apegamos a pessoas, a empregos, a igrejas, a ministérios, a palácios ou a riachos. E muitas vezes os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos, muitas vezes nos impedem de estar nos lugares que Deus quer que a gente esteja, com proteção e provisão. E nesse lugar que Deus quer, Ele cuida da gente. E eu não sei como é que essa palavra vai ser aplicada para você. Eu sei como ela foi aplicada para mim, mas eu não sei como ela vai ser aplicada para você. Eu não sei se eu estou falando de uma cidade ou de um país para você. Eu não sei se eu estou falando de um lugar, ou de um emprego, ou de um negócio, ou de uma escola, ou de um curso, ou de um grupo de amigos, ou de um relacionamento, ou de um ministério, ou de uma igreja. Eu não sei, mas o que eu sei é que o Espírito Santo vai aplicar essa palavra no seu coração certinho. E você vai saber agora, enquanto eu falo, o seu coração se aquecendo, que há algum lugar que Deus quer lhe levar. Há um lugar de proteção e provisão para você. Ainda que não seja o lugar que você projetou. Ainda que não seja uma pessoa ou um acontecimento que você planejou.
Queira ir para onde Deus está lhe levando. Eu fiquei me lembrando de uma pessoa que chegou para mim essa semana e eu morri de rir. E tive que rir mesmo, porque a pessoa era engraçada. E ela chegou para mim, braba comigo, com certa razão, e disse: eu não vou sair da igreja não, viu? E eu calado vindo. Eu queria, mas Deus mandou ficar. E eu fiquei pensando, você vai ficar onde Deus mandou você ficar. Porque onde Deus mandou você ficar é onde tem proteção e provisão para você. Para mim a mensagem é clara. Para quem está sofrendo, é dizer: Jesus sofreu e o Espírito Santo te consola. Se o seu riacho secou, seu casamento, a sua família, se acabou a farinha ou o azeite no seu negócio, no seu emprego, se o filho da viúva morreu na tua vida, alguém, uma doença, a morte bateu a tua porta, tem consolo para você. Deus vai dar um jeito de trazer para você aquilo que você precisa. Nem sempre o que você quer, mas o que você precisa. Tem provisão para você. Deus vai dar um jeito de mandar um corvo trazer comida e água para você. Deus vai multiplicar o que você tem nas suas mãos, que você acha que vai acabar depois da manhã, e não vai acabar. Tem cura para você, porque Deus pode renovar as suas coisas. A única coisa que Deus está dizendo para você, porque é o que Ele está dizendo para mim, é: fique firme. Fique firme. Procure o lugar que Deus quer que você esteja. E eu vou terminar, Vivi, pode vir com a banda, dizendo que às vezes a gente ouve essas histórias do Antigo Testamento, histórias mirabolantes, essas histórias, aventuras de Elias, e você está me ouvindo falar sobre sofrimento, provação, e alguém pode pensar: tão bonitinho essa história, esse tipo de espiritualidade, esse tipo de fé que ouve a voz de Deus. Como é que eu ouço a voz de Deus? Eu não ouço, eu sei lá onde é que Deus quer que eu esteja. Então tem gente que fica aqui pensando: hoje esses cabas estão falando um negócio que não passa nem perto da minha realidade. Como é que eu vou saber para onde é para ir, onde é que tem proteção, onde é que tem previsão? Isso é só para líder, isso é só para pastor, para o bispo, para os heróis da fé. Mas deixa eu ler um versículo que está lá na mesma carta de Tiago. O mesmo Tiago que disse que a gente tinha que sentir alegria ao passar por provação. Olha o que é que Tiago diz sobre Elias, esse homem dessas aventuras todas. Lá no capítulo 5, versículo 17, Tiago diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Elias era eu e você. Isso não é coisa para profeta somente, isso é para mim e para você. Ele era sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas dúvidas. Quem aqui consegue ter tamanha fé para enfrentar essas provas como Elias? Eu não consigo. Aliás, ainda bem que eu respondi logo, porque se eu fizesse essa pergunta de verdade, quem aqui tem essa fé? Eu sei que vai aparecer uns 10 doidos que vão levantar a mão dizendo que tem. E eu quero dizer a você assim: tem não, viu? Não é só eu não. Você, em você, não tem essa fé de Elias. Eu estou dizendo que eu sou frouxo. Você pode até dizer que é corajoso e eu vou dizer: mentira sua. É porque não tem uma Jezabel para matar você na sua frente. Ou tem, você não está vendo. Eu não tenho essa coragem de Elias. Eu não tenho esse ímpeto todo. Se Deus mandasse eu ir para o prefeito profetizar contra ele, eu não ia. Avalie uma Jezabel na minha frente. Eu vacilei para muitas coisas na minha vida e ainda vacilo. Mas Jesus vive em mim. Jesus não vacila. Jesus é perfeito. E Ele mora dentro de mim. Não é sobre o que eu tenho em mim ou o que você tem em você, porque não vai nunca chegar perto de Elias. É sobre Jesus. Jesus tem a coragem que Elias tinha. O Espírito Santo me enche de Jesus. E o Espírito Santo te enche de Jesus. Eu não preciso ter a fé de Elias, porque o Espírito Santo me enche de fé. Nele é possível para mim pensar em coragem, em fé, em ousadia. Nele, Cristo que vive em mim, eu consigo me ver me alegrando, passando pelo sofrimento.
Nele, em Cristo que habita em mim, eu consigo me ver amadurecendo, deixando para trás as coisas do passado. Nele eu consigo ver a perseverança gerada pela prova que me vai dar maturidade em Cristo que vive em mim. Eu consigo ver isso em mim e eu consigo ver isso em você, porque Cristo habita dentro de você. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa manhã, a igreja reunida aos teus pés. Cantamos mais cedo, nossa alma anseia por ti. E agora, Pai, nos encontramos com a tua palavra. E daqui a poucos minutos estaremos unidos contigo na Eucaristia. Junta isso tudo, Pai, num liquidificador santo. E nos dá a coragem que precisamos ter para enfrentar a vida. Junta isso tudo, Senhor, e de uma forma linda, sobrenatural, nos direciona para onde Tu queres que a gente esteja. Seja um lugar físico, seja um lugar nas emoções, seja pessoas, seja o que for, direciona o Teu povo, guia o Teu povo. Nós clamamos por proteção e por provisão, porque queremos estar no centro da Tua vontade, aonde Tu queres que estejamos. Faz esse milagre doce, nesse vento suave, nessa manhã aqui na reconciliação, perto de Ti. E nós Te dizemos, Senhor, que nós vamos passar pela prova, cantando louvor. Em nome de Jesus, amém.